Shalom, amadinhos! Hoje eu quero dar continuidade ao nosso tema da imortalidade da alma. Eu acredito que é um tema muito pertinente à fé e no cristianismo interpretado de uma forma equivocada. E, para mim elucidar isso, eu vou usar como texto-chave a passagem de Jonas. Por que Jonas? Porque Jonas, ele tem um comportamento que vai refletir na cristandade. A cristandade, na sua grande maioria, ela traz um reflexo do comportamento de Jonas. Por quê? Deus perdoa a cidade de Nínive e se arrepende do mal que havia dito que lhe faria e não fez. Porque o povo ímpio se converteu, o povo ímpio se arrependeu. E Deus reagiu àquela ação do povo em ouvir as palavras do profeta, em temer a Deus. Mas isso, olha só o que fala o texto. Jonas 4. Isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou muito irritado. Aí ele vai fazer uma oração e fala: não, Senhor, eu sabia que tu és um Deus longânimo, eu sei que o Senhor é um Deus compassivo e perdoa com facilidade, por isso que eu fugi. Agora eu peço que tire a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Olha que comportamento na contramão de Yahvé. A mensagem do reino não é para restaurar, para restituir, para salvar, para buscar. Mas o profeta não, o profeta tem raiva que Deus usa de misericórdia. O profeta tem raiva que Deus seja bondoso. O profeta quer que Deus destrua. Como Deus não destruiu, não, então melhor me é morrer do que viver. Ué, mas tu não foi lá para isso? Não foi lá para resgatar o povo? Tu não foi lá para pegar só? Não, eu quero que o homem ímpio seja castigado, destruído. E hoje a nossa cristandade é isso que ela pensa. Ela tem esse reflexo de justiça. Não, o homem ímpio tem que perecer eternamente. Pelos séculos dos séculos dos séculos. Se ele viveu 80 anos e a partir dos 20 anos começou uma vida ímpia, pelos 60 anos de vida que ele viveu, a sua vida ímpia, ele tem que pagar pela eternidade, da eternidade, da eternidade, em um lago de fogo, com capetas atormentando de noite, de dia, e ele gemendo pelos séculos dos séculos dos séculos, nessa chama desse fogo que não apaga, e Yahvé Adonai vendo tudo isso, esse filme de terror por toda a eternidade, porque o homem, ele não entende nada de justiça, nem de paternidade. O Senhor Jesus aqui, ele vai falar aqui, Mateus 7,11, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, o que ele testificou do nosso caráter? Sendo maus. O homem é mau. Ele entende muito pouco de paternidade. Cristo louvou a nossa ação paterna, porque o que a gente entende de amor é nada. E o que a gente entende de justiça? É nada. Mas a gente quer dar uma aula a Yahvé. Não, tem que fazer assim, não tem que fazer. E não, o Senhor Deus, ele tem que ser influído pelo caráter mau do homem. Porque Jonas é uma disputa com Deus. Por quê? Porque o profeta se desgosta de tal forma que Deus é piedoso, que ele pede para morrer. Deus fala que não vai destruir a cidade, ele se levanta e vai até uma alta montanha para ver o que ia acontecer. Ele ainda tinha esperança que Deus ia passar e ia fazer uma destruição. Quer influenciar Deus que é bom. Olha só. Aqui a gente tem uma passagem em Mateus 20, muito conhecida, que é dos trabalhadores e das diversas horas de trabalho. Quando Cristo ele vai representar numa tipologia as duas casas de Israel, os dois filhos, a casa de Jacó e a casa de Gentílica. Então ele vai falar que os primeiros trabalhadores, que é Israel, vieram reivindicar o seu direito de um salário maior, de um salário melhor, que é o judeu. Porque eles suportaram todo o calor do dia, todo, esse período. E quem trabalhou a última hora não tinha dignidade de receber, não tinha o merecimento de receber o mesmo salário. Aí o Senhor Jesus, o Senhor Deus, na boca de Cristo, vai dizer: não te faça agravo, amigo. Ou não me é lícito fazer o que eu quiser do que é meu? Ou é mal ao teu olho que eu sou bom? O que acontece? É mal aos olhos do homem que Deus é bom. Por quê? Porque o homem é mau. O homem é mau. E Deus é bom. E o fato de Deus ser bom, isso é mal aos olhos do homem.
Por quê? Porque o homem quer que Deus castigue num lago perpétuo de fogo. Deus quer que o homem seja atormentado de dia e de noite. E ele quer que o inferno seja um ranger de dentes. Não entendendo nada de justiça, quer dar uma aula para Yahvé sobre o que é justiça. Olha só, a gente vê isso refletido em Lucas 9:54, quando os filhos de Zebedeu, eles falaram assim para Cristo. Quando os samaritanos não receberam a Jesus nas suas aldeias, eles vão dizer bem assim: Senhor, queres que nós rogamos e que nós pedimos a Deus para que desça fogo do céu e consuma esse povo, como fez Elias? O Senhor Jesus olhou e falou: vocês não sabem o que vocês estão falando, vocês não sabem de que espírito vós sois. É como se ele dissesse: fecha a boca, guarda o silêncio que tu tá ganhando. Por quê? Porque o homem é mau. Ele falou assim: eu não vim matar não, para com isso. Mas o homem é mau, ele quer usar o poder de Cristo para matar, para destruir, para arrancar, para derrubar, para... é justiça, quer dar uma moral do que é justiça. Olha só o que Deus fala assim, ó. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Deus fica feliz porque o ímpio morreu? Deus se alegra com isso? Meu Pai, ele diz não. Eu desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Olha só, Jeremias ele é apelidado na teologia ocidental como o profeta chorão. Chora aos portões de Jerusalém por 40 anos, pregando, madrugando, suplicando, falando do amor de Deus. Mas no final da sua vida ele vai fazer uma oração comprometedora. Ele vai falar assim: Senhor, tu sabes que eu compareci na sua presença para buscar pelo bem deles, e agora eles buscam a minha vida para me tirar. Aí ele vai dizer assim: agora eu te peço, não perdoes o seu pecado, não apagues a sua maldade, que as suas casas sejam saqueadas, que os mancebos caiam à espada, que as mulheres sejam fendidas no meio. Ele vai fazer uma oração devastadora. Mas o caráter de Deus é amor, o caráter de Deus é bondade. O caráter de Deus ainda é resgatador. Deus sofre com o homem ímpio, Deus sofre com o homem mau. Por que quando você transgride a lei você comete um pecado? Porque o Deus que é bom, você vai fazer ele ficar irado. Isso é pecado, porque Deus não é ira, Deus ainda é amor. Aí Deus vai falar bem assim em Hebreus, vai falar bem assim: minha é a vingança, eu vou dar a recompensa, não é tua não. Porque tu não sabe o que é justiça, porque tu não entende nada de salvação, tu não entende nada de evangelho. Minha é a justiça e eu vou dar a recompensa. Por isso que lá, em toda a Tanakh, em todo o evangelho, Deus vem tratando sobre a morte do ímpio, sobre a aniquilação do mal. Olha aqui um texto-chave muito usado por mim. Porque o salário do pecado é o lago de fogo onde as pessoas nunca morrem. É uma vida onde as pessoas que não comeram do fruto da árvore da vida vão ter do mesmo jeito. Não, aqui está escrito é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, quem não tem o dom gratuito tem o quê? Está morto? Tem a morte. Em Cristo Jesus nosso Senhor, Romanos 6:23. Quer um texto mais claro do que esse? O Senhor Jesus vai falar sobre a sua vinda quando ele vai dizer: comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Deixou de existir. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e destruiu, apagou, eliminou, consumiu a todos. Lucas 17:27-29. Olha só essa parábola que Cristo faz dos lavradores maus. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E pegando dele o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Destruirá, vai deixar de existir, vai virar pó.
vai virar cinza, não vai sobrar nem raiz, nem ramo. Porque o homem, ele é representado biblicamente como árvores. Quando o Malaquias fala que não vai sobrar nem raiz, nem ramo, é dessas árvores nada, nem nome, nem lembrança, nem ações. Não vai sobrar nem raiz, nem ramo dessa árvore, não vai sobrar nada. Vai virar pó, vai ser eliminado, destruído, apagado. O seu nome vai ser apagado. Essa parábola está em Marcos 12, 7, 9. Olha só, quando Cristo fala bem assim, acerca da torre de Siloé. Ele, porém, lhes disse: pensai que estes galileus eram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido essas coisas? Não, não eram. Eu vou-lo afirmo, se, porém, não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Lucas 13, 2, 3. Olha só, o Senhor vai falar bem assim, pela boca do Paulo, nosso apóstolo, doutor, embaixador da casa gentílica. Que fruto colherão então das coisas das quais agora vos envergonham? A vida antiga que vocês tinham, que fruto que vocês vão colher? Aí vai falar bem assim, porque o fim delas é a morte. Romanos 6, 21. Olha só o que fala Romanos 8, 13. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Qual que é o salário do pecado? É morrer? É a morte? O pecado produz a morte. Aqueles que vivificados por Cristo agora, eles não vão morrer mais, não vão ter o dano da segunda. E aqueles que não forem vivificados pelo Espírito de Jesus, pela palavra da vida, pelo sangue do Cordeiro, vão permanecer mortos. É isso que a Bíblia ensina. Olha aqui que fala em Coríntios 1, 3, 17. E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que vós sois é santo. Deus vai destruir essas pessoas. Vai eliminar, vai acabar, vai ser reduzido a nada. Olha Coríntios 7:10. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Quem semeia para a sua carne, da sua carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Gálatas 6:8. Olha o que fala aqui o texto-chave aqui dos pré-milenistas. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, de modo algum escaparão. E assim, olha só o que ensina a palavra de Deus, que os homens eles vão ser consumidos, eles vão desaparecer, eles vão ser destruídos, eles vão ser mortos, serão consumidos. Fala em Salmo, fala em Lucas, Isaías 47, Salmos 21, João, Apocalipse 20, Isaías 26, Naum 1, Salmos 21, Lucas 17. Desaparecerão, Salmo 73, Isaías 16, Isaías 29, destruídos. 2 Pedro 2, 3, 2 Pedro 2, Tiago 4, Mateus 20. As referências são inúmeras aqui. Serão mortos. João 11, João 6, Isaías 65, Romanos 6, Isaías 11, Provérbios 11, Salmos 34, Romanos 8, Salmo 62, Provérbios 15, Tiago 1, Romanos 8, são inúmeras as referências trazidas. Eu não coloquei todas, também não vou ler para não tomar tempo. Mas quem quiser, pause o vídeo, estude na própria palavra. A palavra ela vai enfatizar vezes após vezes, desde a antiga Tanakh ao Novo Testamento, que o ímpio vão ser consumidos, eles vão desaparecer, eles vão ser destruídos, eles vão ser mortos, eles vão ser consumidos. Eles perecerão. É o que a palavra de Deus ensina. Vezes após vezes, repetidamente. A crença da imortalidade da alma é completamente fora das Escrituras. A palavra de Deus, ela aborda um tema ao contrário disso, está na contramão da palavra, está na contramão dos ensinos de Yahvé. E é por isso que eu não posso crer que a alma seja imortal.
A alma, ela morre. Desde o Gênesis a gente vê Deus dizendo para o homem: se você comer, você vai morrer, Adão. Você vai morrer, não coma, porque se você comer, você vai morrer. E o homem insiste em dizer: eu posso permanecer vivo em pecado. Eu posso permanecer vivo se eu comer. O homem insiste em dizer isso para Deus, ainda que no século 21. É um absurdo. Isso é um absurdo. Olha só o que fala a palavra de Deus: que eles perecerão. Aqui vai trazer temas, inúmeros temas, inúmeras passagens dizendo que o homem, ele vai perecer. O que significa ser destruído? O que significa ser morto? O que significa ser consumido? Deixar de existir. Por quê? Aqui, ó, Obadias vai dizer assim: serão como se nunca tivesse existido. Obadias 1,16. Essa é a promessa de Deus. É isso que Deus vai fazer com o homem ímpio: apagar o seu nome. Ele vai ser como se nunca tivesse existido. E Deus vai dar a terra, que é um presente maravilhoso, para o homem bom, e vai eliminar o homem ruim. Quem vai ser arrebatado daqui para a morte é o homem pecador. E não mais existirão. Salmos 104:35, Provérbios 10:25 e Salmos 37:10. Eu coloquei aqui essas referências do Antigo Testamento e as demais do Novo Testamento, mas para fechar, porque esse é o apogeu, esse é o clímax da promessa de Yahvé. Eles vão ser como se nunca tivesse existido. Eles vão ser como se nunca tivesse sido colocado aqui. Não vai sobrar absolutamente nada do nome deles, nem memória, nem ações, nem exemplos, nada. Apagou, acabou. E não mais existirão, porque eles não são dignos da vida. Nem nesse campo, nem em campo físico algum eles merecem viver. Eles merecem morrer e o mal ter fim. E é por todas essas referências, é por todas essas colocações de Yahvé muito claras sobre o que é justiça, sobre o que é retidão, ele vem elucidando que ele vai terminar com o mal, ele vai destruir o mal. Ele tem já o seu projeto, ele tem já o seu plano, e o homem insiste em dizer que o homem ímpio vai viver, que o homem ímpio vai viver eternamente, sempre na contramão dos planos de Yahvé. A ele a glória, a ele a força, porque ele sabe o que é justiça. A palavra de Deus vem enfatizando que todos os seus mandamentos são retos, justos e bons, e a sua palavra é vida. A gente é que não entende de justiça. O homem não entende de salvação, não consegue entender o que é retidão. E ainda por cima quer dar uma aula em Yahvé sobre o que é, justiça, o que é fazer justiça, quando na verdade não tem nem noção, Mas louvado seja Deus, que Deus é bom, o seu trono é justo, reto e maravilhoso. Amém? Não saia daí, eu já venho. Shabbat Shalom.